Olá, querido educador, querida educadora. Estou passando por aqui para informar que na última quinta-feira, à noite, dia 25 de maio, durante um evento online aqui no Instituto Casagrande, eu fiz uma explanação sobre o ChatGPT e como ele pode ser um grande aliado do professor, um grande assistente do professor em suas aulas. Então eu convido você que está me assistindo agora a assistir um recorte desta minha fala que apresento o ChatGPT, um tema que será amplamente discutido no nosso seminário internacional sobre inovação educacional, que vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de junho, que eu já deixo aqui o meu convite para você fazer a sua inscrição, convidar os seus amigos, porque você assistindo a live agora, aqui na sequência, você vai ver o impacto que essa tecnologia deverá ter daqui para frente, na sala de aula, e o quanto ela poderá ser um forte aliado do professor nesse processo de aprendizagem dos alunos, ok? Então, deixo o convite para você assistir a live aqui na sequência, e lá no final você terá um endereço onde você poderá resgatar um certificado de participação gratuito por assistir a este momento aí tão importante, ok? Então, fique agora aí com a live que tivemos aí no dia 25 de maio, ok? Muito obrigado. E eu quero compartilhar, Isa, aqui, ó, vamos compartilhar a tela aqui. Isso aqui, gente, é a cara. Depois eu vou mostrar, para quem nunca acessou, não sabe como acessar, eu vou mostrar a cara de como que você entra nesse ChatGPT, que é muito fácil, gente. É praticamente um Google, né? É quase a mesma coisa com o Google, né, Isa? Perfeito. É um Google bem sofisticado, né? Oxe, se o Google fosse assim. É um Google bem sofisticado. Porque o Google, na verdade, qual que é o problema? Quando você faz uma pesquisa no Google, ele vai te dar páginas de internet para você pesquisar. O ChatGPT não. Ele é quase como se fosse uma pessoa. Você está conversando, você se sente que você está conversando com uma pessoa. Mas uma pessoa extremamente inteligente. Uma pessoa que sabe sobre qualquer assunto. Vamos lembrar que o chat, lembrar não, para muitos é novidade que eu vou falar aqui. O ChatGPT, ele passou, acho que a Isa sabe disso, ele passou no concurso de advogado nos Estados Unidos. Aqui ele já passou na prova do OAB também no Brasil. E ele passou também na prova de médico. Nos Estados Unidos, para ser médico, você tem que fazer uma prova. E ele passou na prova também dos Estados Unidos. O ChatGPT ele é gratuito, gente. Vocês estão vendo aqui em cima que tem duas GPT 3.5, né? E tem o GPT-4. O GPT 3.5, gente, é uma versão anterior e ela é gratuita. A 4 ela é paga. Custa $20 por mês, o Instituto paga porque a gente usa muito e ele é uma versão um pouco melhor, tá? Mas para o dia a dia, gente, o GPT 3.5 funciona maravilhosamente bem. E o ChatGPT ele foi lançado no dia 30 de novembro, se eu não me engano, de 2022. E o dia que ele caiu no mercado, ele deu uma, no mundo, foi um frisson, ele deu uma revolução. E hoje ele está nesse auê, né? E é um pouco sobre isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então é o seguinte, gente, vocês estão vendo a cara aqui do ChatGPT, tá? Ele está em inglês. Se você quiser, na verdade, passar para o português, basta clicar com o botão direito do mouse e você traduz para o português. Olha lá. Já traduziu ali, tá? E o ChatGPT, o que ele tem? Nada mais é, gente, que está ali um quadrinho ali embaixo. Envie uma mensagem. Você joga a mensagem ali e ele vai escrevendo embaixo. Eu quero mostrar um teste para vocês que eu já fiz no Word aqui, eu deixei gravado, já pronto, para facilitar, para não ter que ficar escrevendo. Então eu vou colocar um comando só para vocês terem uma ideia, gente. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês na noite de hoje, para vocês entenderem o potencial dessa ferramenta. Então, olhe o que ele faz. Eu vou colocar, por exemplo, o seguinte. Crie uma redação com até 1000 caracteres sobre o processo de fotossíntese das plantas. Quantos professores que estão aqui me ouvindo que pedem um trabalho para um aluno, às vezes, fazer uma redação desse tipo? Tá?
Então, você coloca o comando, que vocês estão vendo aqui, e eu venho na setinha aqui do lado e vou mandar executar. Acompanhe o que ele faz, gente. Ele vai começar a escrever. Olha lá. Ó. Ele começa talvez um pouco meio lento. Deixa eu tentar de novo, acho que ele deu... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu parar aqui a mensagem, deixa eu ver se ele vai dar de novo, que ele deu uma travadinha aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Ele está travando um pouco. Deixa eu fazer o seguinte, gente. Eu vou sair aqui, ó. Deixa eu sair do chat GPT, limpar ele de novo, para ver se ele vai funcionar. Geralmente ele funciona muito bem. Às vezes ele dá uma pequena travada, tá? Até porque ele é muito usado, e aí ele vai dar uma travadinha, mas acho que ele já vai voltar a funcionar. Deixa eu tentar aqui, ó, um outro, só um momentinho. Vou tentar entrar de novo nele, tá? Normalmente ele não trava, às vezes ele vai dar uma pequena travada em função da quantidade de pessoas usando. Deixa eu usar a versão anterior, que talvez vai ser mais fácil para testar. Olha aqui, ó. Começou a escrever, ó. Então, eu mandei ele fazer uma redação, ó. A fotossíntese é um processo vital para as plantas, no qual elas utilizam a energia do sol para produzir seu próprio alimento. E aí ele vai escrevendo, olha. É muito rápido, gente. Em questão de segundos, ele escreve, ó, escreveu uma redação. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu quero reescrever essa redação. Olha o que eu vou dar o comando para ele. Reescreva a redação de uma forma que qualquer criança entenda. E vou mandar executar. Olha ali, ó. As plantas têm um superpoder especial chamado fotossíntese, que as ajuda a crescer e se alimentar. Sabe como elas conseguem isso? Elas usam a energia do sol. E aí ele vai contando uma redação de uma forma que qualquer criança consegue entender. Olha aqui. E quem está aqui me ouvindo, gente, depois eu vou mostrar como o ChatGPT pode ser extremamente útil para ajudar o professor. Tá? Vamos dar um outro exemplo? Agora eu vou pedir para ele reescrever essa redação. Olha aqui o comando que eu vou dar para ele. Reescreva a redação como se fosse escrita por um cientista especializado em fotossíntese. Olha aqui o que ele vai fazer agora. Vamos ver se ele... Pensando um pouco aí, porque às vezes é muita gente utilizando nesse horário. Olha, ele começou a escrever. Observe que agora ele reescreve, vou voltar aqui em cima. Ó. A fotossíntese, um processo fundamental nas plantas, envolve a conversão de energia solar. Ele vai escrever com uma linguagem, olha aqui, ó. Esse processo leva à formação de moléculas de ATP. Ele escreve com uma linguagem técnica agora. Então você pode colocar isso de uma forma simples, você pode reescrever uma redação de uma forma lúdica, de uma forma técnica. Você coloca da forma como você quer, tá? Deixa eu dar um outro exemplo. Olha que incrível isso aqui, gente. Olha o comando que eu vou dar para ele agora. Crie uma história infantil de dois amigos, um gato e um cachorro, que foram nadar no rio e lá encontraram uma sereia mágica. Fizeram uma amizade com a sereia e a partir daí não tiveram mais problemas em suas vidas. Todas as necessidades eram supridas pela sereia. Assim viveram felizes para sempre. Olha ali, ó. E ele começa a criar a história. Olha ali. Vou voltar aqui em cima para acompanhar a história que ele está criando, ó. Era uma vez, em uma pequena cidade, um gato chamado Max e um cachorro chamado Bud. Eles eram melhores amigos e adoravam explorar juntos. Um dia decidiram ir nadar no rio, que ficava próximo à cidade. E aí ele vai contando toda a história. Encontraram uma sereia e assim por diante. Observe para um professor de educação infantil que quer criar uma história. Você vai ali e coloca para ele criar uma história. Ele cria na hora, gente. Eu vi a Solange colocando aqui, eu quero baixar. Não precisa baixar nada, gente. É um site que você entra e você coloca isso. Daqui a pouco eu vou explicar o passo a passo. Tá? A Sheila está colocando esse comando para alunos em pesquisa, me assusta. Né? Aí o pessoal falando sobre... Ó,
temo contribuir para a formação dos estudantes acomodados sem protagonismo. Quais os riscos? Na verdade, gente, hoje, aqui nesse evento, eu só quero trazer rapidamente sobre o ChatGPT. Depois vou falar do seminário que nós vamos ter daqui uns dias, que é gratuito, sobre inteligência artificial. Lá nós vamos explorar com profundidade tudo isso aqui. Questão de plágio, como trabalhar isso com o aluno, a questão do perigo que isso começa a ter de tomar empregos, enfim, gente. Nós vamos ter 3 dias para discutir inteiro sobre a inteligência artificial. Mas agora, eu quero trazer para vocês uma outra questão e acompanhem comigo o raciocínio agora. Imagine que eu sou um professor. Peço desculpa que eu estou com bastante tosse saindo uma gripe. Eu quero trazer para vocês, gente, como um professor pode utilizar isso no dia a dia da sala de aula e vocês vão ficar impressionados. Imagine o seguinte, agora eu vou colocar para ele esse comando aqui. Ó. Meu nome é Salete Santos, sou professora de História do 1º ano do ensino médio do Colégio Santana. A turma que leciono tem 30 alunos. As próximas 3 aulas, trabalharei a Segunda Guerra Mundial com os meus alunos. Cada uma dessas aulas tem 100 minutos de duração. Crie um plano de aula para essas 3 aulas, de como poderei trabalhar esse tema com os alunos. Crie atividades lúdicas que os alunos possam exercitar o tema. Aqui, gente, eu copiei para ser mais rápido. Senão você vai ali e digita. E olha aqui, ó, vou dar o comando. Olha o que ele começa a fazer. Então tem lá. Plano de aula, Segunda Guerra Mundial. Introdução à Segunda Guerra Mundial, 100 minutos. Objetivos. Ele vai criando os objetivos da aula, atividades, e aí ele coloca aula por aula. Aquecimento, 10 minutos. Iniciar a aula com uma breve dinâmica de perguntas e respostas sobre a Primeira Guerra Mundial, destacando suas consequências. Apresentação do contexto histórico, 20 minutos. Exibir um vídeo curto explicando as causas e antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Após o vídeo, promover uma discussão em sala sobre os principais eventos. Você pode escrever, eu não tenho vídeo. O que eu posso substituir na atividade? E você vai conversando com o ChatGPT e ele vai te dando dicas, gente. Ó aqui, ó, mapa interativo 30 minutos, jogo de papel. Ele vai te dando todas as atividades. Aula 2. Os principais eventos da Segunda Guerra Mundial. Duração, 100 minutos. E aí ele começa lá os objetivos da aula, atividades, recapitulação, 10 minutos. Olha aqui eu vi o pessoal aqui falando, estou assustado, o Rodrigo Alves, né? É de se assustar, gente. É impressionante o que ele faz, tá? O pessoal coloca que a tela está um pouco ruim, que não dá para ler, né? Por isso que sempre é bom ver em TV, porque realmente o YouTube ele acaba cortando um pouco aí o sinal, tá? Por isso que eu estou lendo com vocês aqui. Então ele coloca lá, recapitulação, 10 minutos. Iniciar a aula com uma rápida revisão dos principais pontos. Caça ao tesouro. Preparar uma atividade de caça ao tesouro com perguntas sobre os principais eventos da guerra. Dividir a turma em grupos e fornecer pistas que levem diferentes locais da sala de aula. E aí ele vai dando, gente, todas as dicas do que como você trabalha nessas aulas. Aula 3. Impactos e legados da Segunda Guerra Mundial. E ele monta toda a aula para você. Aqui ele parou, vou mandar continuar, ó, continue gerando. E ele vai gerando a aula ainda, porque às vezes ele escreve um pedaço e para. E você, ó, é muito rápido. Tá vendo? Então ele monta todo o planejamento da aula para você. E você pode ir conversando com ele, ó, muda essa atividade, faça isso. E ele vai mudando, ele vai reescrevendo para você, tá? Vamos imaginar que você aceitou essas atividades que ele fez. Aí eu vou colocar o seguinte agora, um segundo comando para ele. Vou colocar isso aqui, ó, gente. Estruture uma atividade para que os alunos, em grupo de 3 pessoas, possam fazer uma atividade prática fora do ambiente escolar, que reforce a aprendizagem a respeito da Segunda Guerra. Essa atividade feita por eles deverá ser apresentada para os pais
em um evento a ser organizado na escola. Então, eu estou dizendo que eles vão fazer um trabalho em grupo e vão ter que apresentar esse trabalho em um evento na escola para os pais. Ok? Então, vamos lá. E aí ele começa a montar a atividade. Olha lá. Ó. Atividade prática. Exposição temática sobre a Segunda Guerra Mundial. Duração, aproximadamente 2 semanas. Tempo para pesquisa, organização e preparação da exposição. Objetivo, reforçar o aprendizado sobre a Segunda Guerra por meio de uma atividade prática, proporcionar uma oportunidade de apresentação para os pais, passo a passo da atividade, divisão dos grupos, formar grupos de 3 alunos, incentivando a diversidade, e aí ele vai dizendo todas as dicas. Pesquisa e coleta de informações, planejamento da exposição, práticas de preparação, e dá toda a atividade pronta. Tu pode chegar e escrever o seguinte: não gostei dessa atividade. Vamos escrever aqui, ó. Não gostei dessa atividade. Favor propor outra. Pronto. E coloca para ele propor outra, ó. Olha, ele pede desculpa, ó. Compreendo. Peço desculpas pela falta de adequação da atividade anterior. A seguir, apresento uma nova proposta de atividade. E aí ele coloca aqui, ó, Teatro de Sombras, a Segunda Guerra Mundial em cena. Aproximadamente, e aí ele vai te dando todo o objetivo, passo a passo da atividade. Te propôs uma outra atividade. Se você chegar e falar bem assim, ó, não gostei, propõe uma outra, ele vai ficar propondo outras atividades. Tá? Aí eu vou colocar esse comando aqui, ó, para ele. Próximo comando. Olha ali, ó. Esse evento de apresentação dos trabalhos acontecerá no dia 3 de junho, sábado, das 8 às 10. Como posso estruturar esse momento? Ele vai te ajudar a montar essa apresentação. Olha ali, ó. Para estruturar o evento de apresentação dos trabalhos sobre a Segunda Guerra no dia 3 de junho, sábado, das 8 às 10, você pode seguir a seguinte organização. Abertura, 10 minutos. Inicie o evento dando boas-vindas aos pais e aos alunos presentes. Faça uma breve introdução sobre a importância do tema. Apresentação dos grupos, 30 minutos. E aí ele te diz tudo, como que você organiza essa atividade. Intervalo para apreciação dos trabalhos, 20 minutos. Após cada apresentação, reserve um curto intervalo para que os pais e demais alunos possam apreciar as silhuetas. E ele vai te dando, ó, tudo detalhado, gente. Tá? Então, montou tudo isso. Agora eu posso perguntar o seguinte para ele. Montar um convite para os pais. Olha isso aqui, o que eu vou pedir para ele agora. Monte um convite em meu nome, convidando os pais para esse evento. E agora ele vai montar o convite, ó. Seu nome, professora de História do 1º ano, Colégio Santana. Prezados pais e responsáveis. É com grande satisfação que convido a todos para um evento especial, no qual nossos alunos apresentarão seus trabalhos sobre a Segunda Guerra Mundial. O evento acontecerá no dia 3 de junho, sábado, das 8 às 10 no Colégio Santana. Durante as últimas semanas, nosso aluno tem se dedicado ao estudo desse importante período da história mundial. E aí ele monta todo o convite. Será uma ocasião especial para apreciar o talento. E eu vou pedir para vocês, quem quiser colocando perguntas, quem quiser aqui falar que eu faça perguntas para o ChatGPT, né, Isa? Tá mudo, Isa, não estou te ouvindo. Aqui, tem várias questões aqui que o pessoal está perguntando, né? Primeiro que o pessoal está falando como é que acessa, onde eu vou. Então, vai ser mostrado, depois que o Ronaldo terminar essa parte, vai ser mostrado como vocês fazem o passo a passo, é bem simples. Podem se preocupar aqui, pelo menos, de ficar olhando, que depois tem o passo a passo, né? Ronaldo diz uma questão, uma ideia aqui, ó, que a Geise coloca, cria uma história para uma criança autista. Deixa eu fazer o seguinte, Isa, deixa eu só terminar essa linha de raciocínio desse evento. Ok. Depois eu abro as perguntas, tá? Tá bom. Então a Isa pode ir separando as perguntas, quem quiser fazer pergunta para o ChatGPT, a Isa vai separar e depois a Isa volta aqui para a gente fazer. Ok? Então, gente, ele montou todo o convite.
tá? Ele vai montando todo o convite para você aqui, ó. Você já tem o convite pronto para mandar para os pais. Tá? Ele dá a data, ó, assina. Salete Santos, professora de História, Colégio Santana. Ok? Agora vamos imaginar o seguinte, Isa. Que a escola, eu vou colocar aqui, a escola tem uma revista. Escreva uma matéria para essa revista retratando esse evento. Então, eu vou pedir para ele, essa matéria deve ter até, vamos colocar 1000 caracteres. Ok? Então, a escola tem uma revista. Escreva uma matéria para essa revista retratando esse evento. Essa matéria deve ter, aqui só colocar. Essa matéria deve ter até 1000 caracteres. Olha aqui, ó. Título: Alunos do Colégio Santana encantam pais com a apresentação sobre a Segunda Guerra Mundial. Já colocou o título da matéria. No último sábado, o Colégio Santana realizou um evento especial que encantou pais e responsáveis. Os alunos do primeiro ano do ensino médio apresentaram cenas teatrais de sombras retratando a Segunda Guerra Mundial. Com criatividade e empenho, os estudantes recriaram os principais eventos históricos. E aí ele vai colocando tudo, gente. Tá? E ainda ele faz, ó. Para Salete Santos, professora de História, o evento proporcionou uma experiência única de aprendizado para os alunos. Inclusive, coloca a fala da professora, ó. Foi gratificante ver o esforço e dedicação dos estudantes em compreender e transmitir de forma criativa o conhecimento num período tão importante da história mundial. E aí ele vai colocando tudo. Tá? Ele monta, e já dá o tamanho do texto. 683 caracteres. Ok? Então você pode montar a matéria para revista. Certo? Eu posso montar um texto para o Instagram da escola. Por exemplo, agora, monte um texto para o Instagram da escola a respeito desse evento. E aí ele vai montar, tá aqui, ó, já com os emojis, gente. Ele já cria o texto pro Instagram, ó. Evento especial. Alunos do Colégio Santana brilham na apresentação sobre a Segunda Guerra Mundial. No último sábado, nossos talentosos alunos do primeiro ano do ensino médio realizaram uma apresentação emocionante. Ele cria toda a matéria já pro post. O que faltou, Isa? O professor tem que criar uma avaliação. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Crie uma avaliação sobre esse tema com... Vamos colocar aqui 3 questões. 3 questões. Sendo uma questão de múltipla escolha. Eu vou colocar aqui com 5 alternativas. Uma questão que tenha um enunciado e mais 5 afirmativas de verdadeiro ou falso e mais uma questão aberta. Então, mandei ele criar uma aqui, ó. Questão de múltipla escolha. Quais foram as principais potências envolvidas na Segunda Guerra Mundial? Já te dá aqui, ó. E já te dá a resposta. Analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Ok? A terceira, resposta aberta. Explique a importância do evento histórico conhecido como Dia D durante a Segunda Guerra. Então, gente, você pode montar aqui a prova que você quiser. Certo? Quero colocar 10 questões. Monta uma questão objetiva com 10 questões. Olha o quanto, gente, que isso pode ser um assistente seu. Né, Isa? O quanto que nós, no Instituto, hoje, todos utilizam o ChatGPT no dia a dia. Tá? Vocês podem utilizar como um assistente de vocês. Vocês podem pegar um texto que o aluno escreve e mandar ele corrigir o texto do aluno. Ele faz de tudo, gente. Ali a Ana falou, meu Deus, ele cria a prova. Cria. Tá? Vamos colocar uma de 10 questões, né, Isa?
Então, vamos lá, ó. Crie uma prova de 10 questões sobre... Vamos pegar sobre esse tema. Essas questões devem ser de múltipla escolha. Pronto. E você manda ele criar, ó. Às vezes ele para, ó, aqui, ó. Começou a criar. Quem foi o líder da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial? Benito Mussolini, Joseph Stalin, Winston Churchill, Adolf Hitler. Tá vendo? Ele criou com 4 alternativas. Mas eu posso, por exemplo, pedir, ó, quero com 5 alternativas. Ele vai entendendo. Olha lá, ó. Agora ele vai colocar 5 alternativas em cada questão. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, gente. Imagine que eu coloque essa pergunta para ele aqui, ó. Caso algum ou alguns alunos se mostrem resistentes a apresentar esse trabalho aos pais, apresente-lhe argumentos de forma a convencê-los dessa atividade. E ele começa lá, ó, aqui, ó. Quando alguns alunos se mostram resistentes a apresentar o trabalho aos pais, é importante abordar o assunto com compreensão e incentivar sua participação. Aqui estão alguns argumentos que podem ajudar a convencê-los sobre a importância e os benefícios dessa atividade. E aí ele vai te dando todas as dicas de como você pode conversar com aluno. Tá? Muitas perguntas aqui, Ronaldo. José Carlos aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma questão que o José Carlos está colocando que eu achei interessante. Meu aluno me perguntou se poderia utilizar o site GPT, tá? Para fazer o trabalho que eu havia solicitado. Confesso, fiquei na dúvida. Qual seria a melhor resposta? Gente, na verdade é o seguinte. Não tem como você bloquear ou barrar o aluno hoje de fazer um trabalho com o ChatGPT. Então, se você pedir para fazer um trabalho, e hoje o aluno está sabendo, gente, isso aqui está começando, está aparecendo na mídia, daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo. O que você pode fazer pode fazer, mas você vai vir aqui na frente e vai explicar. Então, aquela questão de você mandar o aluno fazer um trabalho, Nova York quis proibir o ChatGPT, né? No final do ano ali. Não adianta você barrar isso, gente. Tem escolas que falaram o seguinte, não vão aceitar mais trabalho impresso dos alunos, só manuscrito. Não faz diferença nenhuma, o aluno manda fazer e ele faz manuscrito. E vamos lembrar o seguinte, não tem hoje nenhuma ferramenta que identifique se é plágio. Vamos lembrar que o ChatGPT ele não está copiando isso da internet. Ele está criando isso, gente. Ele cria. Tá? Então, gente, para você fazer, para um professor fazer plano de aula, fazer esse tipo de coisa ficou hoje muito fácil. Olha a fala da Roberta, que beleza. Se é o aluno que usa, é porque ele não quer pensar, mas sendo professor, a maioria gosta, né? 2 pesos e 2 medidas. É mais ou menos isso. Na verdade, o que não pode, assim, ó, o ChatGPT, gente, ele pode ser hoje um grande assistente do professor. Ele elabora a questão, ele ajuda a corrigir atividades, ele faz plano de aula. Você pode, por exemplo, você vai dar uma aula de ciências, tá? Sobre qualquer assunto. Pede assim, ó, crie uma aula para mim que seja muito divertida. Tu pode criar questões de provas divertidas. Vamos fazer isso aqui, Luiz, um teste? Olha, crie 5 questões divertidas de prova sobre a Segunda Guerra Mundial. 5 questões divertidas. Olha ali, ó. Claro, aqui estão 5 questões divertidas sobre a Segunda Guerra. Qual animal foi usado para transmitir mensagens secretas durante a Segunda Guerra? Pombos, cães, gatos. Qual líder político da época era reconhecido por seu bigode peculiar? Qual era o codinome dado ao famoso desembarque das tropas aliadas na praia de Normandia? Ou seja, ele cria de uma forma mais lúdica as questões. Então, gente,
ele pode ser uma... Eu vejo hoje, se eu estiver, não estou mais em sala de aula, se eu estivesse na sala de aula, as minhas aulas seriam muito, muito, muito mais legais hoje do que eu dei. Né? Você pode pedir criatividade, indicar referência bibliográfica, o que você quiser. Vamos pegar algumas questões, Isa. Olha o que a Marta disse, né? O legal é você retomar o seu jeito. Isso é genial. Você terá tempo e espaço para a sua autocriação, né? Usar a nosso favor aqui o ChatGPT, né? Show, Marta. E Olha assim, só o que a Isa, Regina coloca. Podemos jogar os nossos livros didáticos fora? Nem precisamos mais pesquisar em livros? Será? aí deixa eu colocar uma questão, né? Por exemplo, o professor vai dar uma aula ali sobre a Segunda Guerra e ele fala sobre o Tratado de Versalhes. Daí você não lembra bem o que é o Tratado de Versalhes. Então você pode perguntar, o que é o Tratado de Versalhes? Olha lá. O Tratado de Versalhes foi um acordo de paz assinado em 28 de julho de 1909, após o término da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo... E ele diz tudo sobre o Tratado de Versalhes. Certo? Ah, mas ele falou, por exemplo, pouco. Fale mais sobre isso. Fale mais. E ele continua. Daí ele vai detalhar mais o tratado. Tá? Ronaldo, tem bastante gente questionando a questão de se ele faz mapa mental, se ele faz ilustração, se Então dá vamos para lá. pedir para fazer uma montagem. Isso, boa pergunta. O chat GPT só faz texto. Tem outras ferramentas que fazem artes. Deixa eu até aproveitar, né, Isa? Deixa eu mostrar aqui o meu livro, ó, gente. Eu escrevi já 2 livros sobre inteligência artificial, que é uma área que eu estudei no meu doutorado. Um em 2019, sobre inteligência artificial, e esse aqui, gente, eu criei agora, no Carnaval, utilizando o ChatGPT como coautor. Ele me ajudou a escrever esse livro. Então, eu comecei uma conversa com ele, que estava escrevendo um livro, tudo mais, como se fosse conversar com uma pessoa, gente. Falei que estava escrevendo um livro, ele falou, puxa, Ronaldo, que legal, tal. Ele me sugeriu o nome do livro e ele me ajudou a escrever parte do livro. Esta capa do livro não foi feita pelo ChatGPT, mas foi feita por uma outra ferramenta de inteligência artificial. É uma capa inédita. Isso aqui não é de banco de imagens, é criada por inteligência artificial. Então, você tem ferramenta hoje que você pode... Tudo isso que eu estou falando é gratuito, gente. Tem ferramenta que você pode fazer imagem e falar, criar vídeo, criar imagem. Ou seja, o ChatGPT é apenas uma ferramenta, gente, hoje. Isso aqui está borbulhando. Por isso que não dá para perder o nosso evento de inteligência artificial que vai ser aqui uns dias. Nós vamos abordar tudo sobre isso. E programas que criam imagem, que criam vídeo. A questão ética, né? A questão do papel do professor, né? Além da questão técnica, toda a questão também que envolve a parte ética aqui. Olha o que a Clotilde colocou. Convidei meu neto de 12 anos para participar comigo dessa aula. Ele já se inscreveu e está me ensinando a usar. Estou amando. Clotilde, faz o seguinte, me dá o nome do teu neto completo e eu vou fazer um poema para ele aqui com o ChatGPT. Vamos ver se ela consegue. Ai, que lindeza. Enquanto ela vai escrevendo, Ronaldo, o pessoal está perguntando bastante da área mais de educação infantil, se dá para utilizar. Até a Geis que pediu no início, né? Cria uma história para uma criança autista, né? Cria uma história Digita para uma para criança nós. autista. Criança autista de 5 anos, coloca lá para colocar a idade. Gente, uma coisa que é importante é o seguinte, gente. Esse comando que você dá para o ChatGPT é chamado de prompt, tá? É uma coisa extremamente importante. Se você colocar coisas genéricas, vai vir coisa ruim. Se você colocar coisa muito específica, vem coisa boa. Então você tem que ser muito específico. Tem um aluno assim, como é que eu lido com isso? Detalhe. Se você colocar coisa muito genérica, vem coisas muito genéricas, tá? Então é importante... Heitor o nome do netinho, da Clotilde. Heitor. Então vamos colocar aqui, ó. Crie um poema para o neto... De quem que é mesmo? Clotildes. É a nossa aluna da pós, a Clotilde. Se eu não estou enganada, é ela. Que se chama Heitor. É isso? Isso. Ele Perfeito. tem... Quantos anos? 12. 12 anos e está aprendendo a trabalhar com o ChatGPT.
Então, cria um poema para o neto de Clotilde que se chama Heitor. Ele tem 12 anos e está aprendendo a trabalhar com o ChatGPT. Ele é um menino muito curioso. Faça esse poema com rima. Vamos ver se ele vai fazer. Vamos lá. Então ele começou, ó. Heitor, jovem, curioso e atento, desbravando o mundo a cada momento. Com 12 anos de pura energia, aprende a usar o ChatGPT com maestria. Que legal. Vasto oceano de conhecimento, navega com destreza e encantamento. Com perguntas e respostas a explorar, seu horizonte se amplia a cada parte. Heitor, menino brilhante e sagaz, sua curiosidade não tem jamais paz. Em cada resposta, uma nova trilha, onde a sabedoria se revela em maravilha. E aí ele vai criando todo o poema. Isso. Olha o tamanho do poema! Sensacional! Muito bom! Muito bom! Heitor, agora você foi o bambambam, hein, Heitor? Olha só que legal! Muito bom. Coloca a ideia da história para um autista de 5 anos aqui, o pessoal estava pedindo. Como é que é? Como é que é, então? Ajude lá, Isa. A ideia é crie uma história para uma criança autista de 5 anos. Mas aqui o problema é o seguinte... Muito geral, né? Não tá muito geral. Você vai ter que fazer, cria uma história. Senão, se é geral, geralmente não vai vir. Cria uma história para uma história sobre sustentabilidade, que é o próximo tema, para uma criança autista de 5 anos. Cria uma história sobre isso. Gente, daí para a educação infantil, dá para pegar as habilidades que aparecem lá na BNCC, que ele também vai estar fazendo a partir das habilidades que estão na BNCC. Então, ó, era uma vez um menino planeta Terra chamado, repleto de cores, animais e muito nesse planeta havia menino especial chamado Pedro, que tinha autismo. Ele criou, na verdade, uma história sobre o Pedro, não para ele. Sobre o Pedro, sim. Né? Tá? Olha o tamanho já da história que ele criou. Um pouco. Tem alguma outra pergunta que o pessoal quer aqui? Ó, tem uma bem bacana aqui que o pessoal pediu para criar. Deixa eu só achar onde é que está aqui. Uma coisa que todo mundo está perguntando bastante. Ele cria artigos, monografia, dissertação. Cria. Né? Deixa eu dar um exemplo, Luiz, aqui. A minha esposa, ela é veterinária de animais. E ela trabalha com um tipo específico de oncologia, que é a área dela. E eu pedi para ela, nem sei se contei essa história ainda para você, eu pedi para ela, assim, me dê um nome específico de um câncer, de um tumor de cachorro. E ela me passou um nome muito específico, muito técnico. E eu pedi para ele criar um artigo científico sobre esse tipo específico de câncer. E ele criou. E eu mostrei para ela, perfeito. Ele criou. E aí eu coloquei na hora agora aqui, ó, reescreva esse artigo como se fosse escrito por um cachorro que teve esse câncer. E ele, na hora, ele falou, meu nome é Bob. Recentemente tive um câncer chamado tal. E ele falando em nome do cachorro. Falando ele como se fosse o cachorro escrevendo. Olha uma ideia aqui que a Giovana colocou. Pode montar um projeto de podcast, pedindo para o ChatGPT, né? Pode montar um projeto de podcast para os alunos da 3ª série do ensino médio para a área de matemática? Pode. Vamos colocar isso aqui, ó. Crie uma proposta de podcast para os alunos do terceiro ano de ensino médio de matemática. Também está muito genérico. Acho que aqui não vai ter tempo. Sim. O ideal é que você escreva, ó, esse podcast. Detalhe, né? Detalhe. Você escreva tudo. Mas vamos ver o que ele vai dar só com isso aqui. Talvez ele já vai. Aqui, ó. Matemática em foco. Explorando os encontros dos números. Descrição do podcast. E aí ele vai te explicar. Episódio 1. Descobrindo o segredo dos números primos. Episódio 2. A beleza dos números racionais. E ele vai te dizendo os episódios. Você pode falar, por exemplo, sobre trigonometria. Quero só montar sobre trigonometria. Pode. Então, você pode ser mais específico. Quanto mais específico... Vamos ver aqui como é que é. Cria um cordel. Olha, Fernanda. Cria um cordel sobre os benefícios do uso da inteligência artificial nas escolas. Sobre o uso da
Inteligência. Vamos lá. Olha ali. No mundo das escolas, um tema a explorar é a inteligência artificial pronta a nos ajudar. Com seus avanços e poder de computação, a IA traz inovação e transformação. Nas salas de aula, a IA está a chegar. Com seu potencial, muito a nos ensinar. Ela é uma aliada trazendo novas formas de aprender. Com interação, personalização e muito prazer. E aí vai. Sensacional. Gente, é sensacional. É impressionante quando você começa a usar para tudo. Né? Vamos dar um exemplo bem prático aqui, Isa. Ó, quer ver? Ó? Tem um aluno que é muito... Deixa eu colocar uma situação que tipo você pede uma ajuda quase de um psicólogo, né? Muito falante. Que é muito falante. Já conversei com os pais do aluno, mas não resolveu. Conversei também com a coordenação, mas nada resolve. Você tem alguma sugestão para me passar? Lidar com alunos falantes pode ser um desafio, mas existem estratégias que você pode tentar implementar para ajudar a lidar com a situação. Aqui estão algumas sugestões que podem ser úteis. Estabeleça regras claras. Defina expectativas claras sobre o comportamento, Dê responsabilidades. Ofereça intervalo para conversa. Use técnicas de gerenciamento de aula. Incentive a autodisciplina. Diálogo, ou seja, ele vai te dando todas as dicas, gente. Então, quando às vezes você tem problema com o aluno, coloque aqui, ó, veja o que ele te dá. Eu já fiz isso com meu filho. Eu ter uma situação com meu filho, como que eu resolvo uma situação como essa? Foi pedir para o chat. Foi pedir para o chat. Eu também já pedi. Eu já pedi até receitas para ele, só tinha, sabe aquele tipo, final da semana que não tem mais comida em casa, está acabando tudo, eu pedi uma receita interessante para fazer com miojo. E foi. Ele deu umas 3. Você pode colocar, tenho em casa 2 ovos, tenho isso, isso e isso. Que receita que você me propõe que eu posso fazer com isso? Exato. Ele foi bem interessante. Eu falei, então, acaba sendo um amigo, né? Podem ver que o Ronaldo conversando com ele também fala gentilmente, né? Ele escreve, por favor, e né? Aqui a Rosilene colocando, boa noite, muito bom mesmo, basta sabermos usar. E é bem isso, na verdade, assim, gente, isso é saber usar. Com o tempo, o que acontecia? No início eu não sabia usar muito bem. E com o tempo tu vai aperfeiçoando a forma de você usar, que ele te resolve todos os seus problemas. É impressionante. Te ajuda Ronaldo, muito. O pessoal tá muito ansioso aqui, tá, mas o que eu preciso fazer para acessar? Então, vamos lá. Gente, e uma coisa que o pessoal estava comentando, se esses slides, né? Gente, o Ronaldo está fazendo ao vivo isso, né? Então, isso aqui permanece gravado no site do Instituto, vocês podem estar olhando a qualquer momento, né? Toda essa explicação que está aqui. Esse aqui não tem slide, porque está acontecendo ao vivo, sendo feito no ChatGPT, né? E é importante que todo o histórico, gente, é um chat, olha. Eu vou passando aqui, deixa eu ver se vai dar para enxergando ali na tela, olha. Tudo que eu fiz de esquerda para cima. Uhum. Tá? Então eu consigo ir navegando aqui, ó. Todo o histórico vai ficando aqui na conversa. Regina diz, só não podemos nos apaixonar por ele e convidar para tomar um vinho. Eu já me apaixonei, gente. Bem fácil. Aliás, falei, gente, questão, o que é isso? Essa questão que a Regina colocou, nós vamos discutir essa questão no evento de inteligência artificial. Gente, parece brincadeira, mas isso tem várias reportagens já mostrando do perigo das pessoas se apaixonarem por sistema de inteligência artificial. Até porque é fofo, né, gente? Isso, né, olha como é que ele responde, me desculpe se não atendi. Ah, por Deus, já tô apaixonada. Não, e outra coisa, pense que nós estamos falando agora aqui com o chat. O Japão já tem hoje bonecos que não são aqueles bonecos do sex shop, né? São pessoas que praticamente são pessoas reais que têm sistema de inteligência artificial e que falam. Então gente, é uma coisa impressionante que vai acontecer. Como é o nome daquela robozinha lá que aparecia nos Jetsons? A Rose. Né? É a Rose. Disso que nós estamos vivendo hoje.
né? O ChatGPT é a primeira coisa que vem, que eu brinco sempre, eu falo o seguinte, a inteligência artificial, não vamos falar sobre isso hoje aqui, né? Porque é muito pouco tempo, nós vamos ter 3 dias de evento. Aliás, Isa, coloca o link já para quem quiser se inscrever, o evento é gratuito. Oh, não sou só eu, a Camila também disse que está apaixonada, não estou só assim. Nós vamos ter um evento de inteligência artificial que nós vamos abordar tudo sobre isso aqui. É nesse link aqui, gente. bit.ly/SIIA23. Faça a sua inscrição, convide seus amigos da escola, gente. Quando você faz a sua inscrição para o evento, você vai ganhar um link e ganhe prêmios, você vai ganhar prêmios, inclusive, né? Nós temos o Indique Ganhe, quanto mais pessoas você convidar para o evento, mais prêmios você vai ganhar. Mas é importante que você convide, gente, pais. Porque, assim, ó, é impressionante o que isso vai revolucionar nas nossas vidas daqui para frente, tá? Então, pode chamar pais, chama os teus professores, chama o diretor inteira, da escola. Né? Não, e os filhos mesmo em casa para estar vendo, né? Como a Clotilde chamou o neto de 12, chama mesmo para estar vendo. Até porque, gente, eles vão para o mercado de trabalho, para o mundo de trabalho com isso já. Né? Então, olha o impacto que isso vai ter também na questão profissional. Tem muita pergunta com relação a isso. A gente não vai conseguir esgotar, né? Mas hoje no não evento... é o objetivo falar sobre isso, mas no evento nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Hoje, gente, existe uma pesquisa que mostra que 50% das atividades que são realizadas nos Estados Unidos, e eu falo nos Estados Unidos porque a pesquisa foi feita lá, mostra que a inteligência artificial já poderia substituir. Então, nós estávamos falando esses dias, né, Isa? Por exemplo, linguagem de programação. Para quem é programador, hoje ele cria códigos prontos de programa de computador. Como a gente nunca teve na história, eu digo que desde 1990, eu estou na área de informática, nunca teve tanta demissão como está tendo esse ano. Da área, principalmente para quem era, eu digo somente programador, não quer dizer que somente é só isso, né? Mas muito dos códigos ali, o ChatGPT cria de maneira perfeita e na linguagem que pedir. Então, era uma coisa que até então, na área de informática, né, não existia nada nesse sentido, agora está aí. Então, na verdade, assim, ó, nós vamos falar sobre a questão da ética, vamos falar de novo do ChatGPT, vamos falar de plataformas de criação de vídeo, de imagens, né? A questão da humanização com a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Né? Para entender por que isso aqui, com quem que ele aprende? Como que um sistema desse aprende? Porque eu estou mostrando ele funcionar. Mas o que tem por trás disso? Como que ele aprendeu isso? Porque é uma máquina que está fazendo isso. Tem uma aprendizagem por trás. Então, nós vamos discutir todos os aspectos. Aí, ó, está aqui o evento de inteligência artificial, Seminário Internacional sobre Inovação Educacional, a chegada da inteligência artificial na escola, dias 13, 14 e 15 de junho. Tá? Terça, quarta e quinta. Então, participem aí, gente, vai ser muito, muito, muito interessante. Convide seus amigos da escola. E vamos lá, Isa, mostrar agora aqui. Como fazemos para acessar, né? É o que o pessoal mais quer saber. Estão perguntando como é que baixa, como é que se inscreve, não precisa baixar nada, né? Nada. Olha vamos só. Aqui, ó, colocar aqui. Então, é o seguinte, gente. Para vocês acessarem, se vocês estão no celular agora, anotem esse endereço. Basta entrar em qualquer navegador de internet e escrever isso aqui. chat.openai. O OpenAI é o nome da empresa que criou isso. Que está deixando o pessoal da Google de cabelo em pé, né? Porque saiu na frente. É uma empresa que veio do nada e criou esse sistema. Então, chat.openai.com. Quando você entra nesse chat aqui, nesse endereço aqui, ó, você vai cair numa tela. Opa, deixa eu voltar atrás aqui. Então, vamos lá. Coloque esse endereço no navegador, dá um enter, vai cair nessa tela aqui, ó. Em inglês. Welcome to ChatGPT. Né? Bem-vindo ao ChatGPT. E aí tu vai ter 2 botões. Login, que é para se você já tem uma conta, ou para você criar uma conta. Tu vai entrar ali, ó, em Sign Up e clica aqui. Quando você clica aqui, ó, nesse botão verde, tá? Ele vai cair nessa tela aqui, ó. Crie sua conta. Você pode criar, ali embaixo tem opções, mas crie um e-mail, tá? Vou dar uma forma mais simples. Coloca o seu e-mail e clique em continue.
Depois que você colocou o seu e-mail e continue, vai cair aqui. Pede para você criar uma senha. Você vai criar uma senha. E você vai colocar continue. Aí, ele manda você verificar o seu e-mail. Vai um e-mail para você. Para confirmar que é você. Confirmando que é você, gente, você tem um login e uma senha. Toda vez que você entrar no chat de novo, você vai entrar aqui aonde? Aqui, ó. Coloque em login. Daí você, a segunda vez que você já criou o teu login e senha, vem em login, ele vai pedir o teu login, o teu e-mail e tua senha. Colocou teu e-mail e senha, você já vai cair automaticamente nessa tela aqui do ChatGPT. Tá? Então já cai direto. E as próximas vezes você não precisa colocar login e senha, o sistema te identifica. Tá? Eu dou uma dica, no meu celular eu já criei um atalho, que está na primeira página do ChatGPT. Eu uso para tudo, gente. Então, todo momento eu estou ali. Por exemplo, post de Instagram, você pede para ele criar a partir de agora. Né? Não precisa você ter que ficar criando mais. Tá? Manda ele criar. E tudo. E-mails aqui do Instituto, muita coisa que a gente faz no Instituto hoje é tudo com o ChatGPT, né, Isa? As mensagens, né, várias ali que vocês recebem, ChatGPT ajuda a gente. A gente fala, ó, tem um evento assim, 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 ajuda na construção. ChatGPT está ajudando nas construções ali, tem muita gente. Até esses dias o Ronaldo falou, Isa, você prefere essa mensagem ou essa? Eu falei, prefiro essa aqui. Ele falou, pois então você prefere do ChatGPT. Eu falei, nosso vice-presidente está com os dias contados de emprego, se ele for competir com as mensagens do ChatGPT. Olha aqui, Isa. Meu filho usou o ChatGPT para dar a ele dicas de liderança no trabalho. O ChatGPT criou toda a abordagem do trabalho e gestão. Oh, que beleza! Olha aí, gente, né? Não tem como... perfeito, né? Não é uma verdade única, né? Para tudo, tem que fazer toda uma análise, como o pessoal estava colocando, né? Mas o tempo que otimiza da vida da gente, puxa vida. Excelente. Às vezes eu vi o pessoal colocando, dá erro. Dá. Às vezes tu vai escrever uma mensagem, ele pode dar erro, gente. Porque Exato. é muita gente usando no mundo todo. Às vezes trava mesmo, né? A gente não consegue. Dependendo do horário que você vai fazer, dá erro. Mas não desista. Deixa ali aberto sempre. Quem tem o notebook, deixa no notebook, no celular, né? Olha a pergunta da Maria Siriaco. Como altera para o português? Isso é importante, né? Isso. Pessoal, deixa eu falar do português. O que eu vou falar de alterar para o português não é o ChatGPT, tá? Qualquer página de internet que você tá e está em inglês, clica com o botão direito, ele vai aparecer uma mensagem, traduzir para o português. Sempre, qualquer página de internet que você está em inglês, clica com o botão direito do mouse e ele aparece uma opção, traduzir para o português. Então, qualquer tela de qualquer local, né? Perfeito. Tá? Agora muito aqui, ó, vamos ver uma pergunta aqui, ó. Como saber se um aluno faz um trabalho criativo por ele ou se, pelo contrário, foi o ChatGPT? Hoje, você não tem como saber. Não tem, né? Não tem como saber. Se você falar bem assim, mas a linguagem está de muito alto nível. Se o aluno for esperto, ele vai colocar assim, ó, escreva uma redação sobre o assunto tal, como se fosse escrito por uma criança de 9 anos. Aí o ChatGPT vai escrever como se fosse uma criança de 9 anos. Então você não consegue pegar isso ainda. Tem ferramentas que dizem que já estão fazendo, eu fiz teste e ele não pegou. Criei pelo ChatGPT, coloquei lá e ele falou que era 98% feito por humano. Tá? A Elaine está colocando aqui uma questão. Eu penso que a tecnologia está também tirando o emprego do homem. Não tenha dúvida, Elaine. Esse é um problema sério que a inteligência artificial está sendo discutido. E no seminário nós vamos discutir muito sobre essa questão do trabalho, de tirar emprego das pessoas. Que vai tirar. E como que vai ser daqui para frente, né? Porque se agora, que acabou de lançar, já está dessa maneira, gerando desemprego, como que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, né? Bem intenso, a gente está começando a usar agora, final de novembro, início de dezembro. Ele é um bebê. E eu tenho que lembrar que o sistema de inteligência artificial, nós vamos falar isso muito no evento, ele é um sistema que aprende.
Daqui a 3 meses ele vai estar muito melhor que hoje. Exato. Aliás, é uma coisa importante deixar claro que eu não comentei até agora. O ChatGPT, ele tem uma coisa que se chama de alucinação. Às vezes ele cria alguma coisa que é totalmente falso. É como se ele Dá para mentisse. confiar totalmente, né? Não dá para confiar totalmente. Por isso que é importante o papel do professor. Pelo menos hoje. Daqui a um tempo ele vai ter, talvez não vai errar mais. Mas ele erra. Às vezes ele cria um fato. Você pode pedir, por exemplo, ele cria um texto. Você pode pedir a fonte. Ele te dá a fonte. Às vezes essa fonte não existe. Ele cria o nome de um livro que não existe. Então, isso acontece. Você não pode confiar 100% no ChatGPT, tá? Aqui, ó, é pago. Qual seria o custo aproximadamente? Ele é gratuito, o ChatGPT. Tem uma versão paga, que ele é um pouco melhor, tá? Ele mente menos, né? Ele traz textos mais elaborados, mas para professor, para você testar, ele é gratuito, tá? Pode usar gratuitamente. Cria tua conta gratuitamente e comece a usar. Olha o que a Daniela diz, né? O professor não vai sair da sala dela porque somos seres de convivência, né? Então, o professor conteudista, como alguns já colocaram aqui, né? Simplesmente de transmissão de conteúdos, é isso que ele vai ter que rever mesmo, né? Essa questão, qual é o papel do professor agora a partir do uso dessa tecnologia, né? Como a gente vai estar trabalhando, que vários colocaram aqui, a maneira como usar o ChatGPT junto. Olha uma pergunta que tem aqui, Isa. Da Valdemir. O Bing, o que é o Bing? É o navegador da Microsoft, tá? Está lançando a sua IA, percebi, monta texto, resposta. O Bing usa o ChatGPT. Tá? Então a Microsoft investiu muito nessa empresa, o OpenAI, e eles usam o próprio ChatGPT dentro do Bing. Tá? Então, só respondendo a pergunta da Valdemir. Eu, particularmente, eu gosto de usar o ChatGPT no ChatGPT, do que mais que no Bing. Né? Fazer esse passo a passo que eu mostrei aqui, que eu acho ele muito, muito melhor. Tá? Ana, essa parte de confiar no português dele, a gente está confiando muito, porque é muito difícil encontrar ele com algum tipo de erro. Eu acho que se tem uma coisa que ele está bem perfeitinho, pode ser que o conteúdo venha conteúdos com problema, mas de erro de Erro de escrita português. Eu já peguei é uma muito situação ou difícil, né? outra, mas é muito difícil. Ele tem Muito um difícil português mesmo. muito bom, tá? Por exemplo, vamos supor que o aluno escreva um negócio desse tipo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Corrija os erros da frase abaixo. Da frase a seguir, tá? E vamos colocar entre aspas aqui a frase. Os homem, deixa eu colocar aqui, os homem vai, ó, tudo errado, tá? Pai Os homens santo. para, vai para o trabalho Põe trabalho. os dias. Por exemplo, isso aqui, ó. Não vou nem mentir para corrigir, vou falar para ele indicar os erros. Indica os erros da frase a seguir. Os homens vai para o trabalho todos os dias. Certo? Ó, ele fala, a frase contém alguns erros. Os homens está incorreto, pois deveria ser os homens, para concordar em número com o verbo. Vai está incorreto, pois deve concordar com o sujeito. Os homens, o correto seria vão. Todos os dias está incorreto. A palavra dia deve estar no plural, para concordar com todos. A forma correta seria todos os dias. A frase corrigida seria: os homens vão para o trabalho todos os dias. Então você pode pegar um negócio que os alunos escrevem e colocar ele e pedir para ele corrigir, tá? Faz questões de matemática? Faz. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se ele Mas às resolve. vezes ele se perde nas respostas, né? Eu vou colocar aqui, ó. Haja como um professor de matemática. Você Ronaldo, colocando mais isso 5 aqui, minutinhos. tá bom? Haja como um professor de matemática. Resolva a equação. Vamos colocar aqui, ó. 5x menos 8 igual a 3. Uma equação de primeiro grau. Vamos ver se ele resolve. Ó.
Passo Claro, a passo. vamos resolver a equação de 5x menos 8, passo a passo. Começamos isolando o termo com x, para isso adicionamos 8 aos dois lados. Olha aqui, ele dá o passo a passo. Ó. Resolve a Que equação. bacana, ele faz mesmo, olha, ele nem vai direto para a solução de jogar para o outro lado, ele coloca os dois lados ainda, ele explica ainda, olha que espetáculo. Ele explica. Tanto pode usar para matemática, tanto pode pedir para elaborar uma lista de exercícios e resolvida para você. Você já pega ela resolvida. Gente, é assim, ó, é tudo. Tudo que você imagina. Quer criar uma música, né? Qualquer coisa. Tem uma coisa aqui, ó, a Marta colocou, ó, já pedi para ele contar o número de fonemas de algumas palavras, ele erra, então não reconhece o som de algumas vogais. Bem isso, né? Não estamos falando em 100%, então precisa, né, ainda da gente para dar uma conferida no que está sendo colocado, né? Exatamente. Olha, Alexandre, o ChatGPT está auxiliando no diagnóstico de doenças como Alzheimer, né? Toda a questão de inteligência artificial, né? Não só o ChatGPT, né? Então, gente, assim, ó, corrige tudo. Gente, vocês que estão me ouvindo aí, que é professor, né, Isa? Você passa a ter um assistente altamente especializado para te ajudar. E querido, fofo, educado. Ou fofa, não sei. Plano de aula, atividades, tudo. Né? Corrigir coisas para você, criar atividades lúdicas, criar história. Ele tem, assim, ó, uma infinidade de coisas que eles podem ajudar. Mas, Isa, tudo isso nós vamos explorar no nosso evento de... Isso é só um esquenta, né? Isso é só um spoiler. Só um spoiler do que vem lá no dia 13 de junho. Depois do Dia dos Namorados, estaremos tratando sobre essa inovação. Coloca o link, então, na escola. Quem não se inscreveu no evento ainda, aqui, ó. Aqui. Se nós estamos falando... evento. É isso aí. Em 1 hora nós estamos tratando isso. Olha quantas coisas já aprenderam. No nosso seminário de 3 dias, vocês vão sair experts em inteligência artificial, inovação na sala de aula, como inovar, como fazer coisas novas dentro da sala de aula. Tá joia, gente? Então, fica aí novamente o nosso convite. Convide seus amigos, convide seus colegas de trabalho, da escola. Ao fazer a inscrição, vejam lá, vocês vão cair numa página de confirmação lá, vocês têm um link que vocês podem convidar os amigos de vocês. Quanto mais amigos vocês convidarem, mais prêmios do Instituto aí vocês vão ganhar, vários presentes e tudo mais. Tá joia? Isa, era isso. Muito obrigado, gente, a todos que estão aqui na sala para darmos continuidade aí à noite de hoje. Forte abraço a todos vocês pela paciência e espero que tenha gerado uma pulguinha em cada um e vocês já têm um passo a passo para começar a utilizar. E no nosso seminário de inteligência artificial aí nós vamos explorar com muito mais propriedade, muito mais profundidade o poder de todas as ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo e que podem ajudar o professor no dia a dia aí na sala de aula. Um monte de agradecimento aqui, falando que já estão usando, já estão se inscrevendo. Bem bacana aqui, cheio de gente participando. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Valeu, gente. Um grande abraço a vocês. Até mais, Ronaldo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até.